Beleza? Então tá joia. Então vamos que vamos. Eu estava dizendo para vocês então da nossa escolha da banca e do tipo de curso que nós vamos oferecer para vocês. É um curso que vai aliar a proximidade do presencial, né, por ser ao vivo, pela característica mesmo também de boa parte dos nossos professores. São professores nascidos, criados em sala de aula, né? E ao mesmo tempo ter a qualidade desses melhores professores do Brasil, porque a distância não é problema para o online, não é verdade? Então a gente junta essas duas coisas e leva até vocês, tá? A partir de segunda-feira, os nossos cursos estarão disponíveis para vocês comprarem. Alguns já estão disponíveis, tá? A gente está deixando, segurando, só para vocês terem uma noção. Para quê? Para que vocês assistam durante todo o final de semana as aulas e façam uma escolha totalmente consciente, ou seja, eu assisti aquela aula, eu assisti aquele conjunto de professores, pô, eu gostei, eu quero comprar. Então você vai ter feito um test drive assim bem longo, né? Que esse webinário gratuito, ele é um test drive, ele ajuda quem não pode comprar, porque a gente dá informações preciosas, e ele ajuda, né, a mostrar o nosso trabalho para que você que possa e tenha interesse venha a adquirir o nosso curso. Beleza, galera? Ok? Bom, a minha parte nos cursos que eu divido com a professora Júnia é a parte mais gramatical mesmo, mais pelinha mesmo, vamos dizer assim, né? Gramática tradicional na veia, tá? Eu trabalho, por exemplo, a parte de crase, de acentuação gráfica, a parte de pronomes, de verbos, conjunções, período simples, enfim, essa parte toda, essa sujeirada toda, ok? Beleza? Como eu estava dizendo, eu vou focar minha aula em CESP e FGV, escolhi assuntos para mostrar para vocês as duas coisas, e durante o curso vocês vão ter acesso nas matérias básicas em geral, que há tanto a material de FGV quanto CESP, embora a nossa predileção vá ser pelo CESP, beleza? Ok? Bom, vamos que vamos, bora pro slide aqui, que a gente não está aqui só para conversar, a gente tem que estar aqui para ensinar, né? Vou deixar para a Júnia conversar um pouquinho mais com vocês sobre as carreiras, os professores que trabalham, né, nessas carreiras, que são aprovados, estão efetivamente trabalhando, ou no Senado, ou na Câmara, que eles vão ter a informação mais real para vocês, mas também vão dar aula. Esse é o diferencial do ponto, já diria o Fausto Silva, né? Quem sabe faz ao vivo, nós estamos aqui para fazer ao vivo. Vamos que vamos? Bom, joga na tela para mim. Olha só. Primeiro eu queria falar com vocês uma dicasinha bem simples. A gente vai trabalhar com pontuação, com vozes verbais e com uso de pronomes, tá, gente? Vou bater um pouquinho em cada uma dessas coisas, beleza? Primeira coisa, a questão da pontuação relacionada especificamente a um tipo de questão que o CESP gosta, tá? A questão da separação das orações em orações adjetivas restritivas e orações adjetivas explicativas. Primeiro, para ser oração adjetiva, o normal é que você encontre um pronome chamado pronome relativo, beleza? Ok? Pronome relativo, tá? O pronome mais comum é o que? E ao mesmo tempo é um problema porque o que pode ser outras coisas, tá? O que interessa pensando no CESP em relação ao que? Interessa identificar se ele é pronome relativo para então você poder pensar na questão das restritivas e das explicativas. Para o CESP é somente isso que interessa, ok? No primeiro momento é disso que nós precisamos, tá? Bom, troquei o que por o qual ou a qual, os quais, as quais, e variedades, né, com preposições ou não, eu sei que esse que é pronome relativo. Beleza, galera? Certo? Aí tá, então eu tenho uma oração adjetiva. As orações adjetivas se dividem em apenas dois tipos, né? Tá de bom tamanho, né? As outras subordinadas têm, as subordinadas substantivas são 6 classificações, as adverbiais são 9 classificações, né? Ainda teríamos as coordenadas sindéticas com mais 5 classificações, as adjetivas são mais simplesinhas, mais humildes, e se dividem em apenas 2 grupos, certo? Ok? Então vamos que vamos. Como é que a gente vai entender a restritiva e a explicativa? Para começar, a gente tem mania, as pessoas têm mania, de tentar sempre ir pelo sentido, tá? As pessoas têm mania sempre de tentar ir pelo sentido. No caso aqui, se você for pelo sentido, você pode se atrapalhar. É bastante complicado. Tem frase em que, assim,
você de verdade mesmo, você não vai conseguir achar sentido diferente, de restrição, de explicação, nem nada parecido, tá? Então, a melhor coisa neste caso, galera, é partir para a análise gramatical. Até porque trata-se de uma análise gramatical, na verdade, patética, ridícula. Em que sentido? Vem aqui comigo, joga aqui. Vamos lá. Eu estou falando do seguinte, eu estou falando simplesmente da presença ou ausência da vírgula. Ok? Se está com vírgula ou se está sem vírgula. Só isso. Como assim? Se a oração adjetiva em questão vier, presta atenção aqui, ó que bonitinho, macete simples, ó. Se vier sem vírgula, é porque ela é restritiva. Na própria palavra restritiva, então, você resolve sua questão, né? Sem vírgula. Já se ela tiver, olha aqui, ó, com vírgula, é porque ela é explicativa. Pronto e acabou. Só isso que você precisa saber de início. Então vem aqui comigo nos dois exemplos. São a mesma frase, uma separando a oração intercalada por vírgulas, outra não. Os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. Aqui tem vírgula, gente? Não, aqui veio sem vírgula na primeira, não veio? Então se está sem vírgula, ela é restritiva. Os jogadores, vírgula, que desconhecem as regras, vírgula, receberão instruções. Nessa daqui, está com vírgula, não está? Então, se está com vírgula, ela é explicativa. Beleza, gente? Ok? Tranquilo? Bom, eu podia partir para a análise do sentido também, não me custa. Tá? O que acontece? A restritiva restringe. E a explicativa? Aí você vai falar, a explicativa explica. Bom, ela até vai explicar, mas primeiro você tem que pensar que ela não restringe, porque senão você não tem oposição. E ela se opõe, porque ou é uma ou é outra. Então a restritiva restringe, a explicativa não restringe. Quando ela não restringe, o que ela faz? Generaliza. Mas e a explicativa em si? A explicação vem depois, quer ver? Ó? Na primeira, quando está sem vírgula, ela é restritiva, certo? O que eu estou dizendo para você na primeira? Que todos os jogadores receberão instruções? Não, se ela é restritiva, ela está dizendo para nós o quê? Que nem todos os jogadores vão receber instruções, perdão. Somente aqueles que desconhecem as regras. Ou, olha aqui, apenas os jogadores que desconhecem as regras receberão instruções. Já quando ela é explicativa, o que eu disse? Ela não restringe, ela generaliza, certo, galera? Então, o que vai rolar? Seguinte, presta atenção que é fácil. Ó, no caso aqui, então, da explicativa, todos os jogadores vão receber instruções? Sim, todos os jogadores receberão instruções. Agora é que vem a explicação. Por quê? Porque ou pois desconhecem as regras. A lógica é essa, beleza, minha gente? Ok? Vamos fazer duas questõezinhas CESP com este assunto. Bem fáceis, vocês vão ver como é que fica fácil, inclusive pensando assim, rápido, tá? Rápido, com segurança, não vai ter problema nenhum. Bom, diz assim, ó. Quando isso ocorre, os clientes que já haviam contratado o serviço continuam no direito de usá-lo, mas a operadora não pode aceitar novos beneficiários nesses planos. O segmento que já haviam contratado o serviço, tá aqui, ó, que já haviam contratado o serviço, tem natureza restritiva. Bom, se você não pensar na gramática, você está mais ou menos enrolado, porque você vai começar a tentar ver se o sentido é um, se é outro, e normalmente vocês pensam ao contrário. Não sei porquê, mas vocês cismam ao contrário. Então, eu não tenho que ficar preocupado com isso. Se ele está dizendo que é de natureza restritiva, o que eu sei? Se é de natureza restritiva, gente, estará sem vírgula. Está sem vírgula o trecho, a oração intercalada? Sim, está sem vírgula, certo? Se está sem vírgula, é sim de natureza restritiva. Então, é correta ou é errada a afirmação? É correta, é certa a afirmação. Bem fácil, não é, gente? Ah, Macarrão, mas eu queria entender o sentido. Ô, gente, esquece. Você não está para fazer um curso básico de português, você está para passar na prova. Você quer passar na prova. E para passar na prova, você tem que resolver só isso. Pronto, acabou. Tá? Pronto e acabou. Resolve o seu problema e vai ser feliz. Beleza? Ok?
A questão de ter vírgula ou não, gente, tem a ver com a função sintática que essas orações desempenham, tá? A oração adjetiva, subordinada adjetiva restritiva, ela tem valor de adjunto adnominal, enquanto a adjetiva explicativa tem valor de aposto, tá? Como o aposto é sempre separado por vírgula, né? E o adjunto adnominal não se separa por vírgula do nome, naturalmente as orações que representam essas funções vão seguir essa mesma lógica, né? Bom, mas vamos para a próxima aqui. Questão de número 2. No esforço de compreender os caminhos de sua vida, o escritor transforma a matéria bruta da memória e cria narrativas que valem cada minuto da atenção dos leitores. O trecho que vale cada minuto da atenção dos leitores. Tá aqui, ó. Beleza? Tem natureza sintática restritiva. Bom, são provas de 2013, as duas aqui, são duas provas diferentes e cobraram a mesma coisa. Se eu viesse para 2014, 2015, eu ia achar esse tipo de questão do mesmo jeito. Nós vamos resolver questões bem mais recentes ainda, tá, gente? Fiquem tranquilos. Então você pega aqui, ó. Esse trecho tem natureza restritiva, o que eu tenho que olhar? Tem vírgula aqui, tem vírgula. No final aqui não teria mesmo, que seria ponto, né? Mas tem vírgula isolando? Não. Então se está sem vírgula, é realmente de natureza restritiva. Então a afirmação está correta. Certa resposta. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Bom, então são as duas questõezinhas que eu queria fazer disso. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre colocação pronominal. Vocês viram aqui no assunto de antes, né, que se você for obediente, eu sempre digo o seguinte, quanto mais obediente você for, mais rápido você passa no concurso. Se você resolver ficar discutindo o sexo dos anjos na hora de fazer a prova, meu amigo, vai dar BO. E na sua preparação também, você tem que ser pragmático, bem simples. Pô, nós que somos da área de humanas, eu e Júnior, por exemplo, nós temos uma visão da língua portuguesa, do ensino como um todo, que é extremamente exata. A gente não fica... É claro, a nossa matéria é de humanas, então ela vai ter suas exceções, vai ter seus problemas, vamos dizer assim, né? Mas a nossa visão, e é por isso que funciona, ela é exata. Não tem romantismo, não tem que ficar ninguém... Resolve a sua prova, vai direto ao ponto, vai direto ao que interessa. Esse é o melhor caminho. Essa é a melhor forma de você fazer prova, beleza? Vocês viram ali, rapidinho a gente fez duas questões. E na boa, se aparecerem 10 dessa na prova, e em 10 provas diferentes que você for fazer, cara, você vai acertar todas. Tá? Aí vem um grande detalhe. FGV não cobra normalmente direto, assim, naquelas oraçõezinhas que eu pus aqui. Tá? Mas FGV vai falar em natureza restritiva, ou sentido restritivo e sentido explicativo. Tá? E a lógica é basicamente a mesma. Tá? É basicamente a mesma. Então, se você entendeu aquilo ali, se você está pensando na vírgula, com a vírgula, sem a vírgula, cara, o caminho é esse. Beleza? Vamos ver mais um assunto aqui? Vamos ver como é que cai. Isso aqui, colocação pronominal, sintaxe de colocação. Próclise, mesóclise e ênclise. Na verdade, nós vamos falar de próclise e ênclise. A mesóclise não é tão importante para nós, né? Na verdade, pouco relevante até. Seja no uso que a gente faz do dia a dia, seja no que as provas em geral cobram, tá? Bom, o que eu vou falar? Eu vou fazer algumas considerações e vou direcionar para o CESP uma informação importantíssima, tá? Na hora que eu chegar a ela, vocês vão saber tranquilamente, tá? E para a FGV é o resto, menos essa uma informação, ou essa uma informação não pode ser levada a ferro e fogo. Vamos comigo? Chega mais. Olha só. Provocam próclise. O que é a próclise, gente? Está ali escrito para vocês. A próclise é o pronome antes do verbo. Beleza? Próclise é o pronome antes do verbo. Pronome antes do verbo, beleza? O que provoca próclise? O que é partícula atrativa, né, que as pessoas falam? O que é o que eu chamo de fator proclítico? Enfim, o que puxa o pronome? Que pronome, gente? Pronomes oblíquos átonos, né? Quais são? Os as e suas variantes, né? Lolá, los, las, noná, nos, nas, tá? Eu tenho também o me, o te, o se, o nos e o vos. Finge que saiu um S aqui, tá, gente? Ó, os as, metece nos vos, sem pensar besteira, mas pode pensar se for para lembrar. Lhe e lhes, né? Beleza?
ok? Estes são os pronomes oblíquos átonos. A colocação pronominal vai tratar exatamente da posição destes pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo, beleza? E a próclise é exatamente quando eu pego um desses pronomes oblíquos átonos e jogo para antes do verbo. Tá? O que provoca a próclise? Bom, basicamente, não é só isso não, mas isso aqui resolve bem a nossa história. Pronomes substantivos. Pronomes substantivos provocam próclise porque eles substituem um nome. Tá? Advérbios. O pessoal fala muito no não, partículas de valor negativo. Gente, o não, nunca, jamais, todos eles são advérbios. Tá? O não é advérbio de negação, nunca e jamais é advérbio de tempo. Mas, de qualquer forma, todos eles têm valor negativo, sim, e todos eles são advérbios. Então, eu prefiro tratar assim, advérbios. Tá? E as conjunções subordinativas. Haverá situações em que vai ser uma conjunção coordenada e você vai aceitar do mesmo jeito. Tá? Essa questão da colocação pronominal tem hora que ela é complicada por isso. Tá? Mas, a regra, conjunção subordinativa. O que é conjunção subordinativa, gente? Aquelas adverbiais, por exemplo, são conjunções subordinativas, tá? Agora, veja bem, galera, atenção para um detalhe importante. Uma coisa que vale a pena você guardar é, por exemplo, o que. O é. Ele sempre provoca próclise. Porque o que? Ou vai ser pronome, ou vai ser advérbio, ou vai ser conjunção. Então, o que ele for, está aqui. Então, o que ele for, provoca próclise. Então, o que sempre atrai o pronome oblíquo átono para perto dele. Ok? Gente, a próclise, o normal dela é não ser opcional. Uma vez que haja motivo para próclise, você deve fazê-la. Beleza? Você deve aplicar a regra. Beleza? Ok? Agora vem aquele momento que eu mencionei. Vem o momento CESP. Que momento CESP é esse? O CESP gosta de trabalhar com uma regra que não é unânime, não é uma regra tida como correta por todos os gramáticos, até porque complica um pouco, né? Quando você tem um nome próprio como núcleo do sujeito, tá? Substantivo próprio como núcleo do sujeito ou coisa parecida, o CESP considera como correta a próclise, tá? Se eu falo assim, João me chamou para ir ao bar. João me chamou para ir ao bar. Está correto porque o João, embora não seja nem pronome, nem advérbio, nem conjunção, ele é um nome próprio na função de núcleo de sujeito. Então, o CESP aceita que haja próclise. Aceita, mas não obriga. Todas as bancas pensam assim? Não. Macarrão, como é que eu faço? Pois é, cuidado, tem que olhar com muita atenção. Veja, no caso das outras bancas, né, que o CESP é que tem certo e errado, a maioria das outras não, são alternativas. Quando você tem A, B, C, D, A, B, C, D, E, você tem como fazer uma comparação, né? E aí você vai partir para aquilo que for mais razoável, tá? Então você tem que considerar para as outras bancas essa coisa da razoabilidade. Pensa, olha, analisa. A princípio não provoca, tá? Mas pode provocar. Para o CESP não, para o CESP aceita. Que provoque, mas não obriga. Então, e não muda sentido, não muda nada, né, gente? Só vai reescrever a frase ali. Beleza? Ok? Aí vem cá comigo, olha só para a gente para concluir essa parte teórica, que é simples, né, gente? No mais, a princípio, predomina a ênclise, que é o pronome depois do verbo. Ou seja, não tendo isso, nem isso para puxar o pronome, gente, tiremos a mania nossa, pensando no concurso, tá? A gente tem que tirar a mania nossa do português falado no Brasil, que nós somos loucamente apaixonados por próclise. São 3 as paixões nacionais, gente. Futebol, carnaval e próclise. Nós somos apaixonados por próclise, nós temos mania de fazer próclise. Tá? Então, na hora do concurso, você tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, não se começa a frase com o pronome oblíquo átono. Essa é uma regra que a gente nem precisaria enunciar, vamos dizer assim.
ela nem teria que existir. Por quê? Se eu coloco lá, o clássico, né? Te amo. Você pega o T, amo. O T está antes do verbo. Beleza, mas quem que puxou esse T para antes do verbo? Não tem pronome, não tem advérbio, não tem conjunção, não tem nem o nome próprio, né? Para você considerar essa possibilidade. Não, simplesmente o pronome veio para antes. Então já não tinha motivo nenhum para ele vir para antes. Só que para garantir, o que a gente fala? Não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Viu aí, meu amigo? Agora, vamos ver como é que isso acontece nos exercícios. Vem comigo. Ó, primeiro pus um DFGV. DFGV é um pouquinho mais rebuscado, tá? Os do SESP são bem mais fáceis nesse quesito aqui, nesse assunto, tá? O que a FGV pediu aqui, ó? Transcrevendo o texto, depois a gente lê o texto, tá, gente? Transcrevendo o texto, substituindo as expressões sublinhadas por pronomes pessoais que lhe sejam correspondentes, aí é a cara da FCC, né, gente? Da Fundação Carlos Chagas, tá? E efetuando as alterações necessárias, as formas adequadas seriam, respectivamente. Bom, vou voltar aqui no meu slide anterior só para um detalhe. Veja bem, galera. Estes pronomes aqui, ó, o, a, os, as, a gente usa no lugar de coisas sem preposição. Beleza? Ok? O lhe e o lhes a gente usa sempre no lugar de coisa com preposição. E o meta e nos são prostitutos, gente. Eles vão facinho. Eles podem ser qualquer coisa. Então eles não são nosso problema, tá? Então lembrando, no lugar de coisa sem preposição, o, a, os, as. No lugar de coisa com preposição, lhe e lhes. Justo, rapaziada? Belê, belê? Então, vamos pensar aqui o que fazer, né? Ó, ao se apresentarem os projetos, chegou-se à seguinte conclusão. Pôr em discussão esses projetos. Bom, eu quero substituir. Tem preposição aqui, gente? Não, não tem preposição. No lugar de coisas sem preposição, eu uso o a. Ó, eita. O a, os, as. Tá? O a, os, as. Bom, aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que escolher de acordo com gênero e número, né? Esses projetos é masculino plural, então eu vou usar no lugar deles, esses projetos, os. Ok? Beleza? Só que esse os vai para cá, pertinho do verbo. Beleza? Quando ele vem para perto do verbo terminado em R, S ou Z, o que acontece? Perde o R, o S ou Z e vira los. Lolá, los, las, tá? Polos. Com isso, gente, eu já elimino a letra B. Espera aí, deixa eu ativar minha canetinha de novo aqui, que sem querer esbarrei num troço aqui. Ô, Jesus. Deixa eu ir lá, espera aí, galera. Vamos. Ó, já eliminei a letra B, agora foi, né? Já eliminei a letra D, porque está no coloquial, por eles em discussão, né? Não rola. Já eliminei a letra E, porque não é porlos, é polos. Então eu tenho a C e a A. Por que eu não podia trazer esse pronome o para antes? Porque aqui não tem nada que atraia, ó. Vieram 2 pontos, é como se eu estivesse começando a frase. Então não tem motivo para próclise, tá? E nem as alternativas também, né? Nem trouxeram para você pensar, mas vamos lá. E julgar melhor o valor desses projetos. E agora, aí eu vou ter que olhar com carinho, por quê? Julgar melhor o seu valor, pode ficar ambíguo, dependendo da situação, e desses projetos, trocar por lhes. Por que eu posso trocar por lhes? Porque tem preposição, desses é de mais esses, né? E está no plural, então lhes, tá? Ok? Mas eu não sei ainda se vai servir o seu valor. O que eu faria? Eu iria para o último. Eu iria para a última possibilidade ali só para ver o que eu tenho de resposta. Já estou entre duas só, né? Então vamos lá, aqui vem julgando os mesmos projetos. Opa, os mesmos projetos, não tem preposição, está no masculino plural, vou usar o os. Beleza, galera? Tranquilo? Então usei o os. Agora vamos lá. Antes do verbo aqui, ó, da locuçãozinha, eu tenho um que. O que eu disse para vocês? Que o que sempre atrai. Opa! Então eu tenho que fazer os vem julgando. Logo, vou passar a aceitar aqui já o lhes e pronto, acabou. Marquei a letra A
estudar e vou ser feliz, meus amigos. Foi de boa? Tranquilo? Isso aqui é a cara da Fundação Carlos Chagas. Quem já estudou para concurso da FCC já se deparou com certeza com muitas questões parecidíssimas com essa aqui. Exatamente, ele vai lá, marca, sublinha, tal, e manda substituir, e a manha é essa mesmo, tá? Agora, vamos ver como é que o CESP cobra isso da gente. Vamos lá. Julgue os seguintes itens. Agora, ó, 2015, né? Que vocês gostam de coisa nova, né? Coisa velha é museu, né? Julgue os seguintes itens, referências, ideias, aquele enunciado típico do CESP, né, minha gente? Haveria prejuízo para a correção gramatical, então ele está dizendo que haveria prejuízo do texto. Caso o pronome se em Amanda recusou-se fosse deslocado para imediatamente antes da forma verbal recusou, ficando assim, Amanda se recusou. Certo ou errado? Bom, Amanda não é pronome, Amanda não é conjunção, Amanda não é advérbio, mas Amanda é um nome próprio, exercendo a função sintática de núcleo do sujeito. Então, meus amigos, o que o CESP faz? O CESP aceita que o C venha para cá. Então, haveria prejuízo para a correção se isso acontecesse? Não haveria prejuízo. Então, a afirmação está errada. Não é a frase aqui que está gramaticalmente errada, é a afirmação que está dizendo que haveria prejuízo para a correção gramatical se fizesse isso. Não, não haveria, então está errada, meus caros. Beleza, beleza? Ok? Show, galera? Beleza, beleza? Vamos lá. Ó, o pronome se em que se formaram poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal formaram, escrevendo-se que formaram-se. Olha só, galera, presta atenção em mim. O macarrão não é gênio, não tem nada disso não tem bola de cristal, nada. Só que a gente já sabe como as coisas caem de verdade e com o que você tem que se preocupar. O que eu falei para você há pouco? Eu falei para você que, a princípio, os casos de próclise não são opções que você tem, eles são obrigações que vocês têm. Beleza? Então, se houver motivo para próclise, os motivos consagrados, né? Não aquele que o CESP aceita, tá? Se houver motivo para próclise, tem que fazer próclise. Então, não fazer próclise quando tem motivo é um erro. Vamos lá, vem comigo para ver a questão 2 então, ó. Em que se formaram, poderia ser corretamente deslocado para logo após a forma verbal formaram, escrevendo-se que formaram-se. Opa, gente, eu tenho o quê? O que é o atrativo universal da parada aqui, não é, galera? Ele sempre atrai. Então, eu sou obrigado a fazer próclise, a colocar o pronome obliquátono antes. Tá? Então, esse pronome poderia ser corretamente deslocado? Não! Errado, ele não poderia ser deslocado de jeito nenhum. A próclise é obrigatória. Essa frase aqui está errada gramaticalmente. Beleza, galera? Bom, voltamos lá para 2013, estávamos em 2015, 2013, agora a gente volta para 2015. Ó, gente, é a mesma coisa, não tem, eles têm vergonha não, cobram a mesma coisa mesmo. A correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho "o que se constata" no início do segundo parágrafo fosse reescrito da seguinte forma: o que constata. Seu gente, para tudo, presta atenção. Ó, vou pegar aqui um negocinho, joga no slide rapidinho, eu já volto. Ó, 2013, ele pega que se formaram e manda escrever que formaram-se. Tudo bem? Dizendo que está correto. 2015, ele pega o que se constata, aqui, e reescreve o que constata-se, dizendo que vai estar corretamente, do ponto de vista gramatical, grafada. Gente, é a mesma coisa, eles, assim, a frase mudou pouco, mínimo, pateticamente, ridiculamente. E você, meu amigo, que está estudando com a gente, não vai ter problema. O seu concorrente, o cara que está concorrendo contigo, tem gente muito bem preparada, mas também tem muita gente, você não precisa assustar, né? Ah, tem muita gente para vaga, você precisa só de uma. Então você não tem que ficar preocupado com isso, você tem que fazer o seu, tá? Tem que fazer o seu. O seu concorrente, às vezes, ele não está preparado para isso aqui, não. Ele está nessa de ficar só interpretação para cá, interpretação para lá, que é importante também, claro.
mas prova de concurso tem gramática também. Né? A própria FGV, que é muito interpretativa hoje, que é uma prova pesada, tem muita gramática também. Tem mais interpretação. Mas você não tem opção em concursos bons, gente, de fazer mais ou menos. Né? Você tem que praticamente fechar uma prova como a de português. Né? Então, vamos comigo para a gente ver o que a gente resolve. Dá para tirar o pronome de perto do que, gente? Não, de jeito nenhum. Então, o que constata se está errado. Então, a correção gramatical seria preservada? Não, não seria preservada. Está errada. Beleza? Ok? Questão 4. Não preocupa com o texto aqui muito não, tá? Só pus ele aqui para você ter uma noção de uma coisa aqui. Evidencia-se, o pronome ser pode facultativo e corretamente ser tanto posposto, ou seja, depois, como ele está aqui, né, na frase, ó, quanto anteposto à forma verbal, ou seja, ele poderia começar assim, ó, se evidencia. Gente, o que eu falei para vocês? Falei para vocês agora o quê? Não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Gente, sua tia lá na primeira, segunda série, a saudosa professora te falou. Não começa a frase com pronome oblíquo átono, Joãozinho. Para! Tá? Então, não começa. Então, isso aqui está certo? É facultativo? De jeito nenhum. Tá errada. Mais uma. Ó, você viu que essa é 2015, né? Vamos lá. Lá vem ele de novo com esse aqui, ó. Não haveria prejuízo para a correção gramatical do texto, caso os pronomes se, na linha 2, que eu vou procurar aqui, ó, tá? E a, na linha 5, caso a acompanhasse, fossem deslocados para imediatamente após as formas verbais. Ou seja, ele está dizendo que você deixaria de fazer a próclise e passaria a fazer ênclise, a deixá-lo em posição enclítica. Ô, gente, se você não percebesse aqui o caso, que é uma conjunção subordinativa condicional, você tinha que perceber o que, né, gente? O que não tem que pensar dele. Viu o que? Ele atrai. Se atrai, é obrigatório. Se é obrigatório, eu não tenho a possibilidade nem remota de deslocar. Então, tanto o C quanto o A não poderiam sair da posição proclítica. Então, dizer que não haveria prejuízo se eles fossem deslocados está errado. Beleza? Afirmação errada. Bom, falamos de mais um assunto. Esbarramos em mais um assunto. Agora, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu vou deixar a vírgula para daqui a pouco. Eu vou falar... Para daqui a pouco não. A vírgula não vai dar tempo de eu falar com vocês não. Também agora que eu estou vendo, né? Eu fui guloso, né? Falei das restritivas, das explicativas. Falei da questão da colocação pronominal agora. E agora eu vou falar de vozes verbais. Lindo, beautiful, muito bonito. Vamos que vamos. Ó, voz ativa. O que é a voz ativa? É aquela em que o sujeito pratica ação. Voz passiva é aquela em que o sujeito sofre ação. Macarrão, então pronto. É assim que eu vou resolver minha questão. Se ele me perguntar se está na voz ativa ou se está na voz passiva, não. Porque isso aqui é semântica. Porque isso aqui é sentido. Isso aqui é interpretação. Quando a interpretação é sentido, tem um caráter mais subjetivo. Eu não quero subjetividade na gramática. Na gramática, eu quero objetividade. Eu quero que você vá direto ao ponto. Vem comigo que eu vou te mostrar. É fácil. Que susto. Disparou um computador aqui. Vamos lá, galera. Levei um susto. Achei que tinha entrado alguém invadindo o estúdio aqui. Tá? Beleza? Vamos que vamos. Voz passiva. A voz passiva pode ser sintética ou analítica. Tá? A voz passiva sintética, sempre formada por VTD mais C. Beleza? A voz passiva analítica, verbo ser, que é o auxiliar da passiva, mais o particípio do verbo principal. Viu aí? Tá vermelhão mesmo, para você ficar ligado, beleza? Vamos que vamos? Macarrão, tá, e daí? E daí, gente, que é o seguinte... Você vai identificar a voz ativa e voz passiva, não é mais por conta de sofrer ação, praticar ação, não. Você vai identificar pela estrutura, meu amigo. Você vai caçar se tem VTD mais C ou ser mais particípio. Se tiver, a voz é passiva. Se não tiver, a princípio, eu tenho então voz
Ativa. Porque se não é passiva, a princípio para nós é ativa. Quer ver? Eu vou pular uns slides aqui. Deixa eu ver, vou achar uma questão que a gente faz só com isso, tá? Ó, FGV 2015. No texto 1, ora o autor emprega verbos na voz ativa, ora na voz passiva. A frase abaixo, cujo verbo se encontra na voz ativa, é... Bom, lembrando, o que eu vou procurar? Ah, Macarrão, se é voz ativa, eu procuro o quê? Você procura a passiva, gente. Por quê? Porque a passiva tem forma definida. Como assim? Ou ela tem VTD mais C, ou ela tem ser mais participe. Se tiver isso, é passiva, então não te serve. Então vamos lá, letra A. O século XX foi marcado. Foi marcado é ser mais participe. Essa aqui é passiva. Estou fazendo rápido para você ver como que dá para pensar rápido com isso aqui com segurança, tá? Desde então, observam-se episódios. Opa, observa, quem observa alguma coisa, VTD mais C, passiva. A mudança definitiva do século pode ser representada, verbo ser mais particípio, passiva, por meio de tecnologias que já foram criadas. Ser mais particípio, voz passiva. Oh, meus amigos, sobrou apenas a letra E, eu só vou confirmar, ó. Tecnologias que poderão estar acessíveis em menos de 20 anos. Bom, eu não tenho verbo ser em lugar nenhum aqui, então nem preciso pensar no particípio. Nem tenho VTD mais C, porque eu não tenho o C. Esse SE aqui. Oh, meu amigo, sobrou a letra E e eu vou marcá-la feliz e contente da vida, tá? Agora eu vou voltar e vou acabar de explicar para vocês a coisa da voz passiva. Bom, como é que funciona? A passagem da voz ativa para passiva, ela tem um passo a passo, que você vai poder observar depois aí, mas ela tem algumas outras coisas também importantes para você ver, e dentro do passo a passo tem um item que é assim, fundamental, porque é ali que você erra, tá? Para começar, da ativa para passiva analítica, ou da passiva sintética para analítica, ou seja, sempre que eu for de algum lugar para passiva analítica, aquela do ser mais participe, o que vai acontecer, gente? O número de verbos na passiva analítica vai ser sempre um a mais do que o que você tinha na ativa ou na passiva sintética. De onde ele veio? Tá? Então eu posso pensar sempre assim, ó, o número de verbos da passiva, no caso analítica, é o número de verbos da ativa ou da outra voz mais 1. E o contrário é verdade também, né, gente? Para fazer a passagem, para voltar, é por aí, tá? Como é que funciona a passagem, gente? Ó, o objeto direto da voz ativa será o sujeito da passiva. Então eu pego uma frasezinha como o rapaz comprou o livro, o objeto direto está aqui, o livro, né? O livro vira sujeito, tá? Mas o mais importante está de vermelho para você aí. O tempo do verbo principal da voz ativa será o tempo do verbo auxiliar, que é o verbo ser, na voz passiva. Então, por exemplo, comprou. Comprou é passado, é pretérito, né? E é pretérito perfeito. Não termina em U, gente. Pretérito perfeito 99% das vezes, tá? O que vai acontecer, gente? Esse tempo verbal aqui tem que passar para o verbo ser. Então, o livro foi comprado. O resto é consequência, porque o verbo principal da ativa vai para o particípio na passiva. Tá? Então, peguei o comprou, virou comprado. E o sujeito da ativa, que era o rapaz, vira agente da passiva pelo rapaz. Pronto, acabou. Mas o ponto G da parada está aqui, ó. Nessa transposição, nessa passagem do verbo, do tempo do verbo, perdão, da principal da voz ativa para o verbo auxiliar, para o verbo ser na voz passiva. Tudo bem? Aí aqui eu fui fazendo bonitinho, passo a passo, parará, parará. Vamos de novo para exercícios. Ó, mais um da FGV, ó. A gente vai parar na FGV, tá? Não vou roubar minutos da Júnior, não. Mentira, na FGV não. Vai parar nas vozes verbais. Isso que eu quis falar, tá, gente? Tô empolgado aqui, tô indo no embalo. Vamos que vamos. Um leitor da revista Veja, Paraná, escreveu o seguinte texto. Ok, o transporte público deve ser priorizado, parará, parará, parará. As opções a seguir apresentam formas verbais na voz passiva, à exceção de uma. Então, gente, é igualzinha à questão anterior que a gente fez da FGV também. Era TJ, aqui é DPE. Tá? São estados diferentes, órgãos diferentes, mas tudo é FGV e tudo 2015. Ó. Ele está pedindo a mesma coisa, a exceção de uma, ou seja, qual que está na voz ativa que ele quer. Bom, ó, deve ser priorizado. Tem ser mais participo, voz passiva, não serve.
Deve ser incentivada. Ser mais particípio, passiva, não serve. Pode continuar. Opa, não tem nem ser mais particípio, nem VTD mais C. Olha como é que ficou fácil, gente. Essa aqui ainda está mais fácil, que ele já pôs nas alternativas. Só o pedacinho, né? Serem eliminadas, ser mais particípio. Se viabilize. Quem viabiliza, viabiliza alguma coisa. Beleza? Então, realmente sobrou a letra C. Tá? Eu posso também pedir a passagem, né? Por exemplo, ele coloca aqui, ó. Bom, tem lá, taranã, textinho, parará, parará, né? Aí vem. O de vermelho já é a resolução, tá, gente? Os exterminadores do mosquito da dengue usam o traje especial. Ele quer que passe para passiva, tá? A forma correspondente... Ah, não, mentira. Em vermelho é a frase que ele te dá. Agora que eu vi, volta tudo. Mano. O traje especial é usado pelos exterminadores do mosquito da dengue. Ele quer que essa frase, que está na voz passiva, vá para a ativa. Ele quer a correspondente na ativa, né? Pois é, meus amigos. Vamos ver? Tempo do verbo ser. É presente do indicativo. Eu vou fazer o processo inverso, né? Se esse verbo herdou o tempo do verbo principal, que é usar, quando eu for voltar para a ativa, eu vou pegar o tempo daqui e jogar no usar. Não é isso? Então, o que vai rolar? Eu vou jogar usar no presente do indicativo. Então, vai ficar assim, ó, pelos exterminadores do mosquito da dengue, era o agente da passiva, vai virar sujeito. Os exterminadores do mosquito da dengue usam o que era sujeito aqui, volta a ser objeto, o traje especial. Pronto, acabou. Moleza, moleza. Você ia procurar essa alternativa dentre as possibilidades. Ó, eu não copiei o slide dela, desculpa, mas a alternativa, resposta era essa aqui, tá, gente? Só de menos, né? Nessa hora aqui a gente não está passando por gabarito, então tanto faz, beleza? Ok? Vamos que vamos. Agora, para encerrar, eu vou brincar com o CESP, deixa eu ver. A 1 eu não vou fazer não, mas eu vou dizer para vocês a resposta, tá? Durante o curso depois eu vou fazer. A 1 está falando aqui, para atender as vírgulas empregadas, isola o segmento de natureza adverbial, está... Parará, deixa eu achar a frase, gente. 4 e 6. Para atender, está certa, tá? Agora vamos para 2. Ih, saiu do lugar. Aí eu que apertei um botão errado. Vamos que vamos. A correção gramatical do período seria preservada ao se substituir implementou-se por foi implementada. Opa, o que eu tenho que pensar, galera? Eu tenho que pensar no tempo. Eu estou falando de voz. Ó, implementou é pretérito perfeito, não é, gente? Olha como é que fica fácil. Porque terminou em U, eu já sei que tende a ser pretérito perfeito. O verbo ser tem que estar no pretérito perfeito. Pronto, acabou. Tá? Só para confirmar a questão da concordância nominal, né, implementou-se a administração gerencial, que é feminino singular, então foi implementada. Está certa, seria preservada, beleza? Ok? Pode responder para a Júlia que eu estou terminando. Faltam 3 questões CESP, que são rápidas. 5 minutos eu acabo. Vamos lá, galera. Beleza, beleza? Resolvendo os bastidores aqui. Então, vamos lá. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso a oração que se lhe contrapôs fosse reescrita como que foi contraposto. Contrapôs é pretérito perfeito. Ele contrapôs. Beleza? Ok? Ok? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ver, porque aqui era PTD mais C, já era passiva, só que era sintética, né? Se é pretérito perfeito, isso tem que passar para o foi. Então, meus amigos, passou para o foi, né? Então, o que acontece? Está certo, não está? Porque é pretérito perfeito, contraposto está certo, bonitinho. Então, a correção gramatical da seriam preservados. Sim, o sentido está preservado, gente, porque saiu de uma passiva para outra passiva. Então, isso não é problema, normalmente, tá? A questão é o tempo verbal. Se o tempo verbal foi mantido, maravilha, está correto gramaticalmente e não alterou o sentido. Então, esta aqui também está certa.
Certa resposta. Beleza? Ok? Vamos lá. Questãozinha, você viu? Tudo 2015 agora, né? O deslocamento da partícula C em define-se para o início do período, escrevendo se define. Olha, gente, igualzinho aquela do evidencia-se, né, que a gente fez. Olha só, gente, que vexame, né? Igual. Prejudicaria a correção gramatical? Opa! Agora o que ele fez? Em vez de falar que estaria certo, ele falou que prejudica. Se eu puxar o pronome para o início da frase, tá certo? Não, pronome oblíquo átono não começa a frase. Então, prejudicaria a correção gramatical? Sim, prejudicaria. Então, a afirmação está certa. Ok? Beleza? Questão 5 e última da nossa aula. É de vírgula, mas eu vou fazer, tá? Porque eu não dei vírgula, por isso só, tá, gente? Eu juro que eu sei. A correção gramatical do texto seria mantida caso a vírgula logo após a palavra sustentáveis fosse suprimida. Vamos ver? Cadê a palavra sustentáveis? Na linha 13, está aqui. Ó. Deixa eu achar o início da raio da frase. É lá em cima mesmo? Jura? É. Reeditar o Programa de Responsabilidade Socioambiental do TJDFT, Viver Direito, cuja base é a Agenda Socioambiental do TJDFT, que, em permanente revisão, estabelece novas ações sociais e ambientais e as integra às existentes no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e territórios, visando a preservação e a recuperação do meio ambiente por meio de ações sociais sustentáveis, a fim de torná-lo e mantê-lo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Ele está dizendo o seguinte, ó, a correção gramatical seria mantida caso a vírgula após a palavra sustentáveis fosse suprimida. Gente, olha só. Territórios visando a preservação e a recuperação do meio ambiente, como? Por meio de ações sociais sustentáveis. E aí vem para quê? A fim de, ou seja, isso aqui é essencial, está isolando essa oração, então não tem opção não. Então, se eu retirasse, a correção gramatical seria mantida? Não, está errada. Mas é questão de vírgula, a gente só trabalhou a vírgula nessa nossa aula, gente, para falar da questão das restritivas e das explicativas. Bom, vou dar uma corridinha de olho rápida enquanto a Júnia se prepara aí no nosso fórum aí. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar com vocês. É assim que vai funcionar o nosso curso. É claro, gente, que há certas matérias, certos conteúdos que são melhores, certos conteúdos que são piores. Tem coisa que não dá para fazer milagre, é chato mesmo e mais chato que o normal, enfim. Mas a tônica do nosso curso é essa, beleza? Vamos encerrar por aqui. Vou deixar vocês com a professora Júnia, com a companhia fantástica, excelente da professora, top de linha do Pontos Concursos, que trabalha, eu tenho orgulho, prazer de trabalhar com ela, como eu falei para vocês, e como eu falei, a minha missão só não é mais ingrata porque eu entro antes dela, então quando eu entro antes dela é melhor, porque aí vocês, quem não conhece principalmente, ainda não viu, né? Aí depois que ela vai dar um show aí para vocês, eu tenho certeza, aí depois vocês falam, pô, nossa senhora, o macarrão nem era tão bom assim, mas espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Nós temos vários cursos aqui no Ponto para essas carreiras legislativas, alguns já estão disponíveis, outros a partir de segunda-feira no máximo. Você confere a galera toda que vai dar aula para vocês, faça a sua avaliação, vamos dizer assim, porque o dinheiro está curto, então a gente tem que empregar da melhor maneira, né? E a gente está tentando também criar para vocês cursos bons com a carga horária boa, porque também não adianta eu só lotar de carga horária, porque não é isso que você quer ir direto ao ponto, você quer aprender que vai cair. Você não quer se formar em português, se formar em direito, não é essa a intenção. Então, a gente traz para vocês essa cerejinha do bolo mesmo, o pulo do gato, o direto ao ponto, aquela coisa ali, é o que cai. É o que te interessa para quem não tem tempo a perder, e muito menos dinheiro, né, galera, para perder. Então, vocês ficando com a gente, eu quero que vocês tenham essa certeza até domingo, que é um belo investimento que você pode fazer na sua vida. Partir aí, se você tem ensino médio, ou se você quer tentar o de ensino médio, salário de 13 ou 15, 16 mil reais. Se você tem curso superior, salário de mais de 20 mil reais. Enfim, tem
coisa boa pra caramba por aí, né, galera? Beleza? Então, foi um prazer estar com vocês. Professora Júnia, está a postos aí?